nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja adentrando o seu lar nesse dia de hoje. Está entrando no ar o programa Caminho da Vida. A palavra de Deus, no Salmo 139, versículo 13, nos diz o seguinte: pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Nós estamos estudando a revista Didaquê, Desafios da Atualidade. Semana passada falamos sobre um desafio, o cristão e o divórcio. E hoje nós vamos estudar a lição 8 da revista Didaquê, que trata de um outro grande desafio da atualidade, o cristão e o aborto. Qual deve ser o posicionamento cristão com respeito ao aborto? É exatamente sobre isso que nós vamos tratar no programa de hoje e desejamos que você seja abençoado. Nós desejamos que as suas dúvidas sejam elucidadas, não à luz daquilo que nós pensamos, mas à luz daquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Por isso, eu quero convidar você que acha esse tema importante, o cristão e o aborto, que você convide um irmão, uma irmã, um parente, um amigo, alguém que talvez esteja num momento difícil da sua vida, numa incógnita, talvez esteja às portas de um aborto. Convide ele a assistir esse programa. Você que nos assiste pela internet, envie o link desse programa a alguma pessoa para que possa abençoar a vida dela. Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial e nós já voltamos com o programa O Caminho da Vida. Fique conosco. Olha, eu recebi essa entrada aqui para Olha, um dia... infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta aqui com o programa O Caminho da Vida, estudando a revista Didaquê, Desafios da Atualidade. Talvez hoje seja uma das lições bem desafiadoras. Eu gostaria de pedir que você nos acompanhasse aqui, abrindo a sua Bíblia em casa, analisando os textos, porque hoje nós vamos falar sobre o cristão e o aborto. E a primeira pergunta que eu quero fazer para nós ampliarmos esse tema é para o pastor Eliseu. Pastor Eliseu, para que nós venhamos a falar sobre aborto, é importante que nós pontuemos qual é o início da vida. Para Deus, quando é que um indivíduo começa a ser tratado como pessoa, pastor Eliseu? A pergunta, quando o indivíduo... Quando o indivíduo... Antes de fazer essa pergunta, os abortistas, aqueles que são a favor do aborto, dizem que a pessoa começa a existir não na fecundação. Isso vem posteriormente, quando o feto já começa a se desenvolver. Tem gente que diz que é quando surge a espinha dorsal ou quando o coração está formado. É uma discussão há uma aí. Discussão. Isso, sim. Não há um consenso. Joia. Mas para Deus, de acordo com a Bíblia, com as Escrituras, quando é que o indivíduo, embrião, zigoto, não, independente da linguagem técnica científica, quando ele passa a ser tratado como pessoa? Olha, de uma forma geral, a palavra de Deus nos assegura que Deus nos conhece mesmo antes de nós nascermos. Então você só conhece pessoa. Jeremias capítulo 1, versículo 5, tem um texto bem objetivo. Ele está falando com o profeta. Ele diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E um salmo aí na versão protestante é o Salmo 139, que é um salmo fantástico, é um salmo da visão de ultrassonografia de Deus, né? É fantástico. O versículo 16, versículos 15 e 16 diz: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. E no versículo 16 diz: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida. Eu vou ainda me valer do versículo 14, que diz que graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Ou seja, o próprio Deus
agiu nessa formação. Então nós podemos assegurar que a vida existe no momento do encontro do espermatozoide com o óvulo. Ali a vida passa a existir. E eu vou mais além ainda. Sim, e digo que no plano de Deus essa vida, nossa vida, já existia muito antes. O apóstolo Paulo, quando escreve para os Efésios, no primeiro capítulo, Exatamente. no versículo 4, ele diz que Deus já tinha nos escolhido, nos predestinado desde antes da fundação do mundo, ou seja, desde antes de criar a terra, nós já estávamos na mente de Deus, fazendo parte do plano dele. Aí há uma especulação muito grande a respeito da existência da alma humana, que nós não nos compete aqui discutir. Mas aqui, o que o pastor Alessandro, eu creio que a intenção é, Sim. a vida já existe, desde a fecundação. Esse negócio de esperar osso formar e não sei o que para dizer que é vida, Aquela questão a vida já está pulsando até ali. porque os abortistas defendem, por exemplo, a pílula do dia seguinte. Uma vez que foi fecundado o óvulo, a vida. E a cessação de vida é assassinato. Ainda E pra tanto ampliar é que isso, somente a sim. vida se multiplica, gerando outras vidas. E uma vez que o óvulo fecunda o espermatozoide, dá esse início ao processo de multiplicação das células. Sim. Pastor Luiz, lá no livro de Jó, capítulo 33, versículo 4, nós vemos que há naquele momento em que há discussão entre Jó e os seus amigos argumentando acerca do sofrimento de Jó, que é um outro assunto estanque, mas um dos seus amigos, Eliú, tinha uma percepção acerca da origem da vida. Qual era a percepção de Eliú, um dos amigos de Jó, acerca da origem da vida? A revista fala do capítulo 33, versículo 4, quando Eliú, conversando com Jó, ele diz que foi o Senhor Todo-Poderoso que o criou. O texto é: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer é que a vida não provém dele, e a vida não provém nem mesmo dos pais dele, mas a vida provém de Deus. E aí eu já faço a minha interpretação em cima desse texto, que é: se a vida é algo que vem de Deus, ninguém, além do próprio Deus, tem ingerência sobre ela, tem como legislar, dizer a hora que ela deve começar e a hora que ela deve se encerrar. Qualquer outro além disso vai estar cometendo assassinato. Nos textos lá do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 36, depois dos versículos 39 a 43, quando nos fala de João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel, nos fala o seguinte, e eu quero, na verdade, perguntar para vocês, qual foi a reação de João Batista quando ele estava com 6 meses, não de idade, de gestação, ele estava ainda no ventre de sua mãe. Qual foi a reação que ele teve com respeito a Jesus Cristo? Você pode localizar isso aí na sua Bíblia, em Sim. Lucas, no capítulo 1, versículos 39 a 43. Exato. Antes do versículo 36 diz que Isabel estava grávida, já no 6º mês. Exato. E aí Maria vai visitar. Então você percebe no texto que quando Maria saudou Isabel, Maria já tinha concebido Jesus, ela já estava grávida de Jesus. Sim. E aí, então, quando ela sauda Isabel, a Bíblia diz que João Batista, no 6º mês, agitou-se no útero de Isabel e ela ficou cheia do Espírito Santo. Ou seja, na saudação da voz de Maria, João Batista, no ventre de Isabel, se agitou. Nós temos aqui uma coisa espiritual, sobrenatural. Mas eu estava conversando com uma ginecologista e ela disse que na gestação o bebê é capaz de sentir as emoções da mãe, ele é capaz de perceber quando há ruídos em volta da mãe e tudo mais. O que aconteceu com João Batista foi algo sobrenatural. Mas esta palavra deixa bem clara que a vida já está ali dentro, até mesmo com percepção do ambiente. Do que está acontecendo ao redor. Sim. E que princípios nós encontramos lá em Deuteronômio 24:16 que garantem a vida de acordo com a lei mosaica? Que, na verdade, Deus não se preocupa com a vida só a partir do Novo Testamento, não. A Bíblia inteira já trata da questão da vida. O que nos diz lá o versículo de Deuteronômio 24:16, pastor Eliseu? Eu abri ele aqui já, se me Pastor dá Luiz, licença. então, sim. Posso ler? Sim, à vontade. Deuteronômio 24:16, eu estou com ele aqui na minha frente. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado ou pelo seu próprio pecado. É como se estivesse dizendo que o filho não tem culpa de um erro cometido pelos pais. Portanto, qualquer pai ou qualquer mãe que olhar para qualquer ato seu, entendendo como errado e dando origem a uma nova vida, uma fecundação, uma gravidez, ele não pode fazer com que o filho sofra as consequências por esse erro, tentando remediar o seu erro
atingindo essa criança. Aí nós vemos aquele movimento que diz que as mulheres são donas dos seus próprios corpos. Isso é importante, mulher. Você é dona do seu próprio corpo. Por isso, cuide bem dele antes da concepção. Porque a partir do momento que você concebe que você está grávida, o corpo que está sendo gerado dentro de você, ele não pertence mais a você. E depois nós vamos ampliar um pouco mais essa discussão, falando de alguns casos extremos também, onde nós vamos buscar uma percepção bíblica acerca do aborto. Então, eu espero que você esteja compreendendo. Nós estamos, primeiramente, passando a percepção bíblica acerca do assunto. E agora, no próximo bloco, nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial agora, nós vamos voltar para ampliar um pouco mais. Então, mais uma vez, eu peço a você que tem assistido esse programa, que julga que esse programa é importante, você que assiste ou pela internet, ou você que está assistindo aqui na televisão, que você possa divulgar esse programa, possa fazer com que ele chegue a outras pessoas, para que a palavra de Deus possa abençoá-los. Nós vamos para um momento de intervalo comercial, já voltamos. Fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. Olá, eu quero fazer um convite a você. É a primeira caravana da Igreja Presbiteriana de Maringá rumo a Roma, Egito e Israel. Será dos dias 12 a 23 de janeiro de 2015. Não é complicado. Ligue agora 015 30 32 02 31 e obtenha todas as informações, as facilidades para que você possa viajar conosco. Não é uma caravana exclusivamente da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana está promovendo esta viagem, mas nós estamos recebendo na mesma irmãos, amigos que queiram compartilhar conosco desses dias inesquecíveis. Ligue agora 015 30 32 02 31 e venha viajar conosco. Estamos de volta aqui com o programa Caminho da Vida. Eu espero que você esteja sendo abençoado pelo tema de hoje. Nós estamos tratando sobre desafios da atualidade. E hoje nós falamos sobre o cristão e o aborto. Qual é a posição bíblica? Qual é a posição da igreja evangélica? Qual é a posição de todos aqueles que se autodenominam cristãos? Evangélicos e não. É importante também nós pontuarmos aqui que cristãos não são apenas os evangélicos. Os católicos também são cristãos. Qual é o posicionamento bíblico defendido pelos cristãos? E aqui eu quero ampliar, nós terminamos o último bloco falando que há uma garantia de vida. A Bíblia garante a vida onde os filhos não devem morrer pela culpa dos pais. E aqui eu quero começar com vocês, pastores, pastor Eliseu, pastor Luiz Henrique. O que vocês acham do aborto praticado em casos como? Primeiro, como método para controle de natalidade. Segundo, em gravidez resultante de um estupro, como eu falei, nós vamos tratar de assuntos mais polêmicos. E terceiro, quando o feto apresenta deformidades ou doenças. Então a pergunta é, o que achamos acerca, ou melhor, o que a Bíblia diz, qual a percepção da igreja quando o aborto é praticado? Como controle de natalidade, como resultante de um estupro, quando o feto apresenta deformidades ou doenças. Em todos esses casos aqui, eu vejo como sendo o problema principal, não a gestação. O problema principal é uma maldade que há, e aí você fala, mas o que a doença ou a deformidade tem a ver com isso? Já eu falo. Mas é uma maldade que há no coração do ser humano, e por causa dessa maldade, quem sofre é o feto. Então, isso eu acho completamente errado. Por exemplo, com o método para controle de natalidade. Isso é lidar com o ser humano como se fosse gado. A Bíblia fala que não deve ser assim. Em resultado de gravidez, em resultado de estupro, gravidez como resultado de estupro, não preciso falar nada. O feto, ele não tem culpa da maldade praticada. E a maldade que há no coração de muitos, olha para um feto com uma doença, e recentemente teve aquele ateu famoso que escreveu Deus no Delírio, e ele disse que em caso da mulher detectar que o feto tem síndrome de Down, ele deveria abortar, ela deveria abortar. E causou uma polêmica quando ele fez isso, ele não se retratou até agora.
Pediu desculpa pela polêmica, mas não pelo Mas que ele disse. não deveríamos esperar nada menos de alguém que não tem por princípio A palavra fé de Deus. cristã e a Exatamente. palavra de Deus. Né? E no caso dele, ele se explicou. Ele se explicou sem pedir desculpa, mas ele deixou claro que ele não entende que existe possibilidade de felicidade para uma pessoa que apresenta algum tipo de síndrome ou de deficiência. E isso mostra a maldade, isso deixa nua a maldade no nosso coração. O meu coração é tão mau que eu olho para uma criança com síndrome de Down, uma criança que tem algum tipo de deficiência, e eu não enxergo possibilidade de que ela seja feliz, e por isso eu acho melhor, como ato de bondade da minha parte, matá-la. Isso é maldade no nosso coração. Pastor Eliseu. Eu vejo com bastante cuidado esse assunto, porque realmente é melindroso a situação. Uma vida gerada de um estupro, a mulher que foi vítima do estupro, ela está gestando algo que não foi planejado, não é resultado de amor. E do mesmo modo, uma criança que é detectada com uma doença grave, eu confesso que eu prefiro tratar esse assunto caso a caso, se eu estou na ação pastoral. Debaixo de muita oração. De muita oração, discernimento. orientação, porque é uma coisa muito dolorosa. Mas estou com o pastor Luiz Henrique no sentido de ser consequência do pecado, não da pessoa, mas do pecado da raça humana. Da maldade do coração humano. Então eu sou humano. pela vida, eu sou pela defesa da vida. Então eu creio que nós precisamos de bastante orientação de Deus para tratar de cada um desses casos. Até porque o feto em si, independente do motivo pelo qual ele tenha sido gerado, ele não é o culpado da ação, não é e é uma vida, e ele é uma vida. Conversando com alguns psicólogos cristãos e não cristãos, me garantiram que o aborto, ele não diminui em nada a dor da mulher. Pelo na contrário. maioria dos casos, a mulher se sente culpada pelo aborto, apesar de não ter a culpa, ou melhor, culpada pelo estupro, apesar de não ter a culpa, e ainda leva para o resto da vida a culpa do aborto nas suas costas. E eu acho que é fácil encontrarmos alguém que passou por uma experiência de aborto e que depois traz isso no coração como sendo um ranço, uma lembrança muito dolorida. Portanto, eu acho que promover esse tipo de fazer com que a mulher passe por esse tipo de situação tão traumática, eu vejo dificilmente como sendo uma saída. Para qualquer mal que há no coração humano, eu dificilmente vejo um outro mal como sendo uma boa solução para isso. Sim. O que vocês acham então, pastores? De acordo com aquilo que nós temos visto aqui, já vimos que talvez como controle de natalidade seja a maior perversidade ainda. Sem né? dúvida. Gravidez resultante de estupro, acompanhamento à mãe, mas é importante deixar claro que o aborto, ou melhor, o feto, não tem culpa do estupro, não foi o feto quem foi o culpado. E também, com respeito a deformidades, até tratarmos com os pais, tratei há poucos dias com um caso assim, pastor, de deformidades e acompanhei o casal. Eu não era o pastor do casal, o pastor que pastoreou com muita sabedoria, com muito carinho, com muito amor, dirigiu o casal durante todo o período. Eu simplesmente acompanhei de longe, ajudei algumas pessoas da família, mas o pastor que fez isso fez com muito carinho. Não vou citar nomes aqui porque não estamos autorizados a isso e também não é conveniente. Mas a pessoa levou a gravidez até o último momento. A criança realmente nasceu com aquela deformidade grave, viveu poucos dias e os pais se alegraram nos poucos dias que viram o filho, e Deus levou o filho para ser ele que decidiu qual era o tempo de vida. E os pais não levaram na sua conta a questão do aborto, deixaram Deus. Eu tenho 3 irmãos, dos 3, e são ovelhas do pastor Eliseu, por sinal, 2 dos 3 têm lá algum tipo de deficiência. Eu olho para trás para a minha infância, eu não consigo enxergar a minha infância como sendo mais feliz, isento de algum deles. Pelo contrário, minha infância seria até muito mais vazia se qualquer um deles não estivesse fazendo parte. Eu tenho certeza que a deles também. Então, meus irmãos, o que dizer sobre a descriminalização do aborto? Olha, em se tratando do nosso país, é com muita dor e muita vergonha que eu digo isso. Vai ser uma tragédia ainda maior para o que já está acontecendo na família. É um país que é hipócrita, que trata bebida e fumo de uma forma diferente de outras drogas, e um país que está legalizando agora direitos iguais para o cônjuge, o amaziado e outras anomalias que nós estamos vendo aí. Eu só vejo isso como uma carta branca para o total desrespeito à vida.
Ao invés de orientação, ao invés de encaminhamento, o que nós vamos fazer com isso aqui é jogar o mar de Brasil sangue mesmo. numa... E eu acho que Uma os tragédia. cristãos, nessa hora, estamos em ano de eleição, os cristãos nessa Sim. hora precisam levar, sim, Ver os candidatos isso em que defendem isso consideração. aí. Exatamente. É verdade. Levem isso em consideração na hora de escolher seu candidato. Nós estamos às portas da eleição. Você que é cristão, veja bem, você que está me assistindo, você que não é cristão, você que não acha que isso aqui é importante, vou te falar uma coisa, vote de acordo com a sua consciência. O voto não pode ser um cabresto e os cristãos não podem fazer com que você vote diferente. Mas você que é cristão, que crê na palavra de Deus como regra de fé e prática, você precisa olhar os conceitos bíblicos com respeito a isso. Para a gente terminar, especula-se que no Brasil ocorrem entre 600 a 800 mil abortos 600 clandestinos. Então, 600 a 800 mil, né? 600 mil a 800, desculpa. 600 mil a 800 mil abortos clandestinos por ano, de acordo com fontes não governamentais. Segundo o Ministério da Saúde, ocorrem entre 800 mil e 1 milhão e 250 mil abortos por ano. O que o Estado e a Igreja podem fazer para amenizar essa tragédia? Eu acho que é com respeito à Igreja que nós já deixamos bem claro. Eu vejo como o papel da palavra. igreja sendo ensinar, ensinar e ensinar. No dia que a população se conscientizar de como deve cuidar do seu corpo, como deve ver o feto, esse problema diminui. Eu vejo que a questão do governo é muito simples. O governo tem institucionalizado a imoralidade. Hoje você vai no posto de saúde, você vê crianças de 10, 12 anos metendo a mão naquele potão como se fosse pacote de bala e levando preservativos para casa. E nós sabemos que crianças de 12, 13 anos, primeiro que não tinham que estar com atividade sexual alguma. Em segundo lugar, eles não têm a consciência de que se tiver o preservativo vão manter a relação e se não tiver não vão manter a relação. Pelo contrário, o governo incentiva que eles tenham uma vida sexual ativa desde antes e por conta disso essas mazelas vão aumentando e aumentando e aumentando e aumentando. Pastor Eliseu, sua palavra aí para a gente terminar isso. Você já disse tudo. Eu creio que o que precisa mesmo por parte do governo seria a educação, mas uma educação bolada por pessoas inteligentes e coerentes, e não isso que nós temos visto por aí. Tá joia. Nós vamos agora para mais um pequeno momento de intervalo comercial. Você que porventura tiver dúvida acerca desses programas, você pode entrar em contato conosco através dos nossos canais que estão passando aí na parte inferior do seu vídeo. Nós faremos o possível para entrar em contato com você o mais rápido possível para te abençoar, tá ok? Nós voltamos depois com a oração do pastor Luiz Henrique. Fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. Onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Vamos orar então. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor que tem sido misericordioso para conosco, mesmo com tanta maldade dentro do nosso coração, Pai. Queremos te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor abençoe a todos aqueles nossos telespectadores que tomaram contato com a Tua Palavra e que o Senhor faça com que qualquer pessoa que esteja passando por uma situação parecida com essa, com que nós mencionamos, que ela seja instruída pelo Senhor para saber como agir e para que tenha sabedoria e coragem da parte do Senhor para fazer aquilo que é certo. Que o Senhor coloque suas mãos sobre todas aquelas pessoas que já passaram por situação de aborto, para que elas possam ser acalentadas e confortadas pela Tua mão poderosa. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.